temas mais emergentes do mercado de trabalho atual talvez seja a gestão dos conflitos dentro de uma organização. E por que isso hoje tem sido tão destacado? Talvez porque cada vez mais a gente tem percebido uma diversidade de pessoas dentro dos ambientes profissionais. Quando eu falo que tem existido, tem aumentado essa diversidade de pessoas, eu estou chamando atenção para o fato de que muitos setores, muitos grupos de pessoas que antes não estavam inseridos têm conseguido algum tipo de inserção no mercado de trabalho. Isso gera um conflito natural de interesses e posicionamentos que o gestor do seu espaço vai ter que enfrentar. E enfrentar no sentido mediar. Eu não estou falando, quando eu falo enfrentar, eu não estou falando de confrontar esse conflito decorrente das diversidades de perspectivas, mas organizar de uma maneira tal que seja possível tirar um bom proveito dessa diferença de opiniões. Tem uma perspectiva muito interessante que desloca a perspectiva de que duas opiniões brigam para duas opiniões somam. Duas opiniões diferentes podem ser um momento de conflito, mas também podem ser um momento de crescimento. Crescimento em que sentido? No momento em que a gente consegue observar diferentes perspectivas de opiniões, de formas de trabalho, a gente tem condições de criar novas ideias. Cada vez que duas pessoas discordam, existe uma possibilidade potencial de encontrar uma nova solução. E aí a gente tem uma perspectiva que é importantíssima, é que a diversidade de opiniões e a capacidade que um grupo tem de produzir diferentes ideias tende a criar uma inteligência coletiva que faz com que aquele grupo consiga, de maneiras muito criativas, encontrar soluções para problemas diversos. Então, quando a gente fala em gestão de conflitos, a gente está falando na capacidade de um gestor organizar essa discussão e essa diferença de uma tal forma que ela se torne um potencial produtivo dentro de uma organização empresarial, por exemplo. Existem algumas técnicas que a gente consegue utilizar para fazer essas mediações e resoluções de conflito, que são colaboração, por meio de atividades que façam com que as pessoas observem e trabalhem juntas e consigam identificar aquilo que existe de bom e de produtivo e de somatório no outro. Outra técnica é a mediação, que é uma estratégia de você conseguir organizar e sistematizar as diferentes opiniões de uma maneira tal que as pessoas consigam observar e facilitar esse diálogo. A conciliação, que é uma intervenção ativa para alcançar o apaziguamento dos ânimos e a identificação dos potenciais criativos das diferenças de ideias, e também a negociação, que são técnicas e maneiras que você tem de organizar os diferentes interesses contidos dentro de uma mesma organização. Bom, essas são ideias e são técnicas amplas de como fazer. Fato é que o gestor e a pessoa envolvida na gestão de conflitos precisa observar. Tem muito a ver com a sua capacidade ou a capacidade do gestor de observar uma determinada situação. Observar como está aquele ambiente, quais são os fatores que impactam direto ou indiretamente em uma questão. Quais são os interesses que estão envolvidos e quais são os problemas objetivos que aquele conflito tem gerado. Isso tem a ver com a sensibilização daquele grupo de pessoas para a necessidade de construção de um ambiente melhor, de um ambiente mais saudável, de um ambiente que
no momento que é mais saudável, se torna mais produtivo.